Bom, muito obrigado, Ilana, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Faz 4 anos que não venho para o Brasil devido à pandemia, né? E também é um bom momento para voltar quando o inomável não está mais no poder. O que não quer dizer que os inomáveis não estão aí atrás procurando voltar, né? Em parte, isso vai ser parte do tema do que eu vou falar, né? Bom, em todo caso, muito obrigado. Estou muito contente de estar com todos vocês. O título da palestra, desta vez, haverá uma democracia realmente diversa, que a diversidade realmente se efetivará no Brasil, neste momento? É a pergunta. E, na verdade, como vou explicar, vocês têm que responder, porque eu sou estrangeiro, eu não venho aqui com soluções, eu venho com perguntas. No primeiro dia deste ano, fiquei transfixado em meu televisor enquanto assistia à posse do presidente Lula pela terceira vez. Fiquei emocionalmente sobrecarregado com a visão da cerimônia presidencial mais diversificada que já vi. Chorei como quando Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2009. O simbolismo da presença das pessoas excluídas por séculos enviou uma mensagem importante de que elas fariam parte da governança do país e não apenas de seus habitantes negligenciados. Eu me permiti ser impactado pela expressão de valores que compartilho, mas logo me lembrei de que, durante o governo de Obama, as condições para negros, LGBTQIAP+, e outros grupos reprimidos não melhoraram no contexto americano, mas depois veio o governo de Trump e elas pioraram horrivelmente. E continuam piorando. Por exemplo, no estado de Florida, onde eu moro, parte do ano, onde é proibido agora, por lei, falar de gays, pessoas trans ou estudar teoria crítica da raça. É proibido nas escolas, nas universidades. Onde bibliotecas foram fechadas porque poderiam ter livros que não, para as pessoas de direita, não seriam apropriadas, esses livros não seriam apropriados para as crianças ou, inclusive, para as pessoas do ensino médio, né? Da escola do ensino médio. Onde também, na Florida, em vários outros estados, o aborto é proibido após de 6 semanas, quando mulheres ainda nem sabem que estão grávidas, né? E não só é proibido se a mulher é violada ou se tem uma doença. Aborto é proibido, né? Onde as administrações das universidades públicas foram demitidas e substituídas por cristãos de direita, onde foram fechados vários departamentos. Nos Estados Unidos, nos anos 80 e 90, foram criados departamentos de diversidade, inclusão e equidade, né? E agora, em vários estados, como na Florida, proibiram, fecharam esses departamentos, né? E esses departamentos fizeram possível diversificar a população dos alunos, né, para que negros, indígenas, latinos e outros pudessem entrar na universidade, concorrer para carreiras, etc., etc. E tudo isso foi parado em estes lugares, né? Só para dar um exemplo da profundidade das ações à direita, o governador de Santos forçou a mudança do conteúdo dos livros de texto
de maneira que não se entende a história. É literalmente um whitewashing. Não sei se que palavra usam aqui para whitewashing, no sentido lavagem branca, não no sentido original, mas também racial, um whitewashing. É um embranquecimento aí. Por exemplo, nos livros escolares, até este ano, se contava a história do ato corajoso de Rosa Parks, nos anos 50, que se resistiu à lei da segregação, o apartheid americano, né? Olha a diferença no livro de texto. Antes dizia, em 1955, Rosa Parks infringiu a lei. Em sua cidade, a lei dizia que os afro-americanos tinham de ceder seus assentos no ônibus se uma pessoa branca quisesse se sentar. Ela não cedeu seu assento, a polícia chegou e levou para a cadeia. A revisão com os livros escolares do DeSantis. Rosa Parks demonstrou coragem. Um dia ela andou de ônibus, disseram-lhe para ir para outro assento. Ela não fez, ela fez o que acreditava dar certo. Não faz da lei, não menciona branco, né? Isso é o texto, é o Big Brother mudando o texto, né? Para dar uma ideia de que acontece neste momento. E isto não é só nos Estados Unidos, que vocês sabem que atrás da direita, da extrema-direita, tem uma rede internacional. O Steve Bannon foi consultor para Bolsonaro, é consultor para Salvini, é consultor para Meloni, é consultor para, na França, como se chama a filha do Le Pen, é consultor do Vox na Espanha. É assim, né? É uma rede internacional que tem grana, consultorias de mercadotecnia para campanhas, etc., né? E eles querem parar essa questão da diversidade em todo o mundo, né? Pensando nisso, bom, pensando nisso e a situação atual das minorias nos Estados Unidos, passei do otimismo na época do Obama, da vontade e do coração, né? Não exatamente ao pessimismo, como na famosa frase do Gramsci, mas sim a uma suspeita do intelecto, né? Mas não falemos mais dos Estados Unidos aqui. Estados Unidos chega até aqui. Acaso só depois, no debate, podemos comentar essa rede internacional de extrema direita liderada por Steve Bannon, que ajuda figuras como Bolsonaro e Matteo Salvini, que defendem ideologias anti-imigração, nativistas, anti-globalização, protecionistas e valores sociais extremamente tradicionais. Podemos ter certeza de que essa rede tentará minar o governo do Lula. Voltando ao 1º de janeiro e a posse do Lula, o que vemos lá aí foi uma representação da vontade e da esperança. Vamos manter essa palavra representação por um momento em suas mentes enquanto elaboro meu argumento, né? Representação. Mas devo confessar que esta não será uma palestra, mas uma série de perguntas às quais espero que vocês possam responder, né? Que vocês são as pessoas especialistas nas suas condições aqui e me ajudar a testar meu argumento. Eu não conheço a realidade brasileira em profundidade como vocês, mas vamos lá. A primeira pergunta é: o que é democracia? Né? Vou arriscar uma compreensão inicial da democracia que vocês podem me ajudar a aprofundar ou podem discordar, né? Mas além de eleições livres e abertas, né, há vários critérios que podem ser usados para medir a eficácia de uma democracia. Esses critérios avaliam o funcionamento e a qualidade mais amplos
dos sistemas democráticos. Primeiro, Estado de Direito, o grau em que uma sociedade é governada por um sistema de leis que são justas, transparentes e aplicadas igualmente a todos os cidadãos. Sabemos que isso não acontece, mas esse é um critério. 2, liberdades civis e direitos humanos, a proteção e a promoção de direitos e liberdades fundamentais para todos os indivíduos, como liberdade de expressão, reunião, religião, igualdade, etc. 3, separação de poderes e freios e contrapesos, a distribuição de poderes entre os diferentes ramos do governo para evitar a concentração de poder e garantir a prestação de contas. Devo dizer que nos Estados Unidos, os republicanos usam a lei para distorcer esse equilíbrio de poderes, né? Porque se conseguem capturar a legislatura, logo nomeiam juízes, né? E tem governador, legislatura e juiz. E então mudam tudo, porque logo o juiz pode dizer a lei está boa, né? Então, dentro da democracia é possível ter não democracia, né? Com respeito a esse critério. 4, prestação de contas e transparência. Os mecanismos em vigor para responsabilizar os funcionários públicos, promover a transparência na governança e evitar a corrupção. Corrupção que é a palavra-chave que usa a direita, né? Mas é um dos princípios da democracia. Não, a não corrupção, né? E 5, participação e representação política, o grau em que os cidadãos podem participar dos processos de tomada de decisão e ter seus interesses representados no sistema político. É um interesse, sobretudo, na democracia participativa, segundo a qual o governo e suas instituições devem promover a participação ativa e igualitária de todos os membros da sociedade na formulação de políticas públicas, na tomada de decisões governamentais, no monitoramento das ações dos representantes eleitos e na influência sobre as instituições que moldam a sociedade, educação, cultura, etc. É um sistema que busca garantir a igualdade de direitos e oportunidades, bem como a liberdade de expressão e o respeito pelas opiniões e diversidade de ideias. O que expliquei até aqui, até este ponto, sobre democracia, corresponde ao cânone liberal, especialmente às ideias de John Rawls, que defende a igualdade justa de oportunidades, mas não a transformação ou a reparação das injustiças históricas que se baseiam nas condições particulares de determinados grupos de pessoas e que nessas condições desenvolvem identidades culturais. Rawls, por exemplo, argumenta que para chegar a princípios de justiça que sejam justos e equitativos, é preciso deliberar a partir do que ele chama o véu da ignorância. Ou seja, a partir de uma situação em que não conhecemos nossa posição social, nossa posição econômica, nossas capacidades ou qualquer característica específica da nossa identidade. É como chegar de, como se diz, blank slate. Como se diz isso em português? Como se você tivesse o cérebro e o corpo vazio, sem identidade, sem... Uma tábua quê? Rasa. Então, a ideia é que todo mundo deveria tentar ser tábua rasa para entrar em debate. A ideia liberal da democracia. Desse jeito, poderia ter debate, mas eu tentaria ser objetivo, sendo tábua rasa. Mas a teoria da democracia radical, por exemplo, segundo Ernesto e Chantal Mouffe,
propõe que a política democrática deve ser entendida como uma arena de conflito onde diferentes demandas e interesses são articulados e debatidos. E essas demandas e interesses têm um caráter identitário, né? As pessoas não perdem a identidade em entrar em debate democrático, que não se podem apagar, como na teoria liberal. Em relação a esta questão da justiça e a história, eu não tenho escrito esta parte, mas vocês poderiam lembrar que o presidente Johnson, no ano 64, depois da morte do assassinato do Kennedy, foi ele que promoveu a lei dos direitos civis no ano 64 nos Estados Unidos e as cotas de ação afirmativa. Por quê? Ele era democrata de Texas, uma pessoa moralmente conservadora, mas ele compreendeu que na situação nos Estados Unidos, nesse momento, essa repressão dos afro-americanos chegou até certo ponto que já não dava mais. E ele não aceitou a teoria liberal democrática, porque ele disse, olha, dar igualdade de oportunidade a uma pessoa cujos avós e bisavós foram escravos e como os brancos nunca tinham acumulado, né, um capital, dono de casa e outras coisas, para legar para os filhos e os netos. Então, se você diz, tudo bem, vamos concorrer em condições de igualdade, mas se fosse uma carreira e tem duas pessoas correndo, um correndo e outro que tem as pernas com cadeia, e logo você está liberado e outro cara está aqui, nunca vai alcançar o outro. Então ele disse, para poder ter uma verdadeira igualdade, esse cara que está aqui tem que não só remover as cadeias, mas levar onde está o outro. Isso é cota, isso é ação afirmativa, né? Isso é justiça nessa outra ideia, né? Não pode ser tábua rasa. A história, a identidade é importante, né? Desde esse momento, distintos setores, sobretudo uma direita branca, têm combatido esse tipo de política de ação afirmativa e cota nos Estados Unidos, né? Eu sei que aqui também é combatida. Eu tive um debate em 2008 com, não sei se é cientista político, o Demetrio Magnoli, que escreveu um livro contra as cotas, né? Foi na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em que um cara, Bernardo Sorge, tinha reunido estava Luiz Eduardo Soares, um monte de pessoas para, na verdade, para escrever relatórios sobre distintos temas, e o Bernardo Sorge escreveu um livro em cima dos nossos relatórios, né? Mas interessante que nesse momento ele disse isto com relação ao Brasil. Ah, não, aqui negros não querem isso, isso é uma invenção, é uma influência americana, né? Era como rejeitar a ideia porque vem de fora, né? Bom, agora, já mostrei aqui a parte que tem com Laclau e Murphy, esse conflito de interesses, de o que eles chamam de multiplicação de antagonismos, né? Que vou explicar no momento. Mas também a Nancy Fraser, em Justiça Ininterruptus, olha que esses livros foram publicados mais recentemente. Laclau e Murphy, em 2015, aqui, é do 85. E Nancy Fraser, do 97, é publicado o ano passado, né? São parte dessa teoria democrática mais radical. Bom, é Justiça Interruptus, né? Ou Justiça Interrompida, aí o título original é Justiça Interruptus, em inglês.
Nancy Fraser constata que no último quarto do século XX, as reivindicações políticas mudaram para políticas de reconhecimento, com menos ênfase nas lutas pela redistribuição da riqueza. Ela explica que o reconhecimento e a redistribuição apresentam duas razões analíticas distintas: conhecimento e redistribuição, mas empiricamente interrelacionadas, para a luta nas sociedades capitalistas e pós-fordistas. Ou seja, as lutas pela redistribuição socioeconômica e as lutas pelo reconhecimento cultural, como nas políticas de identidade. Para ela, tem muitas pessoas que combatem políticas de identidade, mas na época atual em que vivemos, essas políticas de redistribuição e identidade estão interrelacionadas e dificilmente podem ser separadas, né? Porque tem uma longa história das identidades e forma parte dessas reivindicações democráticas, né? Isso contrasta totalmente com o cânone liberal, que tem como foco a igualdade justa de oportunidades, mas não a mudança ou a reparação, né? Essas duas perspectivas políticas da democracia radical dos anos 80 e 90 deram certo? Pergunta. Não, não deram certo. E se não, por que não? Podemos debater por quê? Pois o reconhecimento é importante porque a sociedade está estruturada em relação à distribuição de capitais que apoiam, aqui pensando em Bourdieu, né? Em capitais que apoiam certas representações. Lembra que eu disse, não esqueçam a palavra representação, né? Então, a sociedade está estruturada em relação à distribuição de capitais que podem ser econômicos, culturais, sociais, educacionais, de todo tipo, que apoiam certas representações, à mesma vez que são apoiadas por as representações. Os capitais e as representações vão juntas. O conflito democrático para Laclau e Mouffe emerge precisamente a partir do entrelaçamento de identidades e posicionamentos socioeconômicos. Uma longa história da colonialidade, como explicam os teóricos descoloniais, continua na atualidade. A colonialidade nunca sumiu, continua estruturando oportunidades. Por exemplo, nos efeitos que a racialização tem sobre a distribuição de renda, empregos, educação, moradia, espaços de lazer, qualidade infraestrutural. E em relação à qualidade infraestrutural, numa pesquisa com a Agência de Redes para a Juventude, que antes coordenava o Faustini, num evento, uma moça, sei lá, de 20 anos, acunhou um conceito que logo vi nas cabeças dos textos de sociólogos importantes, que era o racismo infraestrutural. Mas ela não falou isso porque ela foi para a universidade estudar com sociólogos. Ela falou disso porque ela pegava o trem. E entre a plataforma e a entrada do trem tem um espaço entre tinha pessoas que tinham caído e morto aí, né? Morrido aí. Ela disse: esse espaço assim vazio entre plataforma e trem não se dá em Ipanema, não se dá em outros lugares. Porque essa diferença infraestrutural. E ela falou de racismo infraestrutural nesse momento, né? Eu achei legal, porque vem da própria experiência. E o interessante, quando vocês pensam na educação, que essas pessoas possam levar a sua experiência com essas constatações para o debate entre todos, né?
Então, essa é uma coisa que... Então, isso tem a ver, por exemplo, com a ideia de Laclau e Mouffe, em que tem um conflito de posicionamentos. Ela poderia ter uma disputa com outros que dizem, o transporte público é para todo mundo. Não, mas a qualidade não é a mesma qualidade em distintos lugares. E isso vem de uma moça negra da periferia de 20 anos. Então, mas o reconhecimento não só é só no nível representativo, né? Que algumas pessoas, por exemplo, bom, voltando outra vez à minha experiência americana, acredita que só a partir da representação você bota na telenovela negros, isso quer dizer que na sociedade mudou a situação, né? Não. Se esse fosse o caso já nos Estados Unidos e também através do esporte, a sociedade seria diferente, mas não. Então, as representações, o reconhecimento através das representações não pode em si produzir as mudanças. Essas têm que ser realizadas por meio de pressões cidadãs que deveriam levar à mudança nas leis e sua execução. À sua vez, as mudanças têm repercussões no nível das representações, como vimos aqui no Brasil. Se estabelecem cotas, tem representações e tem luta de representações. O Demetrio Magnoli combateu cotas, né? Você vê os jornais, revistas e tem luta em relação às cotas, né? Então, entra no campo da representação. Considerem, por exemplo, a enorme reação da classe média branca contra ações afirmativas, as cotas e algo que deveria ser incontroverso, como a PEC das domésticas. Por que seria isso controverso, né? Que concedeu às empregadas domésticas os mesmos direitos de outros trabalhadores. E a Lei 150/2015, que especifica o número de horas em uma semana de trabalho e a remuneração correspondente, né? Mauro Porto, um pesquisador de comunicação lá, não sei, bom, não sei se ele é carioca. Alguém conhece o Mauro Porto? Não sei de que cidade é ele. Do Rio. É do Rio. Dedica um capítulo do livro Os Espelhos da Branquitude, mídia ressentimento da classe média e a ascensão da extrema-direita no Brasil. Publicado este ano, onde explica que a expansão dos direitos dos trabalhadores domésticos, as empregadas, promovido pelo PT, gerou ansiedades entre a classe média, né? Ao longo da história do Brasil, as empregadas, em geral de cor ou de origem pobres nordestinos, subvencionaram a capacidade da classe média branca de liberar tempo para os estudos, de ter empregos de colarinho branco, viver em zonas nobres, e para os homens fez possível não se responsabilizar pelas tarefas domésticas, né? Então, quando você pensa na questão histórica, uma questão como essa situação em que vivem as empregadas domésticas, na verdade, é uma subvenção, um subsídio à classe média, né? Então, é esse tipo de questão que produz ansiedade na classe média, né? Porque não quer reconhecer. Da mesma maneira que reconhecer o privilégio da branquitude também é como rejeitado. Mas o que quer dizer isso? Isso não quer dizer que você nasce com R$ 1 milhão. Isso quer dizer que você caminha na rua, a polícia não você não é alvo da polícia, né? Esse tipo de privilégio de não ser uma pessoa suspeita de nada, né? Esse é um privilégio, né? Eu lembro aí a questão do autosserviço. Vocês têm aquela frase quando o policial disse: "Ei, você
e todo mundo se sente interpelado, né? Ou interpelido ou interpelado? Interpelado, né? Todo mundo se sente interpelado. Mas sabemos que provavelmente um preto se sente mais interpelado que um branco, quando o policial diz, ei, né? Então, essa questão que estuda o Mauro Porto é muito interessante neste livro. Este ano em inglês. Imagino que vai sair em algum momento em português. É importante que acho que saia em português este livro. Agora, a interseccionalidade em termos de classe, cor, gênero e região caracteriza não só aos pobres ou aos discapacitados, mas também aos privilegiados. Que houve uma teoria que surgiu nos anos 90 da interseccionalidade, que tem que ter presente a conexão entre raça, cor, gênero, sexualidade, classe social, e como isso afeta, outra vez, a possibilidade de se mover na sociedade, né? E, em geral, essa teoria era para dizer, olha, uma mulher negra, lésbica, etc., tem mais problemas pela interseccionalidade. E ninguém pensou que interseccionalidade também é a maneira em que vive o branco de classe média, né? Porque também é essa questão, não? Interseccionalidade em termos de classe, cor, de nível educativo, tudo isso faz parte de uma interseccionalidade. Gênero também, né? Que é importante aí, essa diferença de gênero. E a mídia reforçou os estereótipos voltando às empregadas, como Mauro Porto demonstra em um capítulo sobre cheias e charme. Não sei se vocês assistiram essa novela, né? Cheias e charme. Outras, sim, eu vou mencionar, outras telenovelas e programas de entrevistas na TV, que ele estuda num capítulo. Segundo a reportagem do The Guardian, poucos dias atrás, do sábado passado, as novelas finalmente refletem a diversidade, né? Aqui no Brasil. A minha anfitriã está aí, que mora na mesma rua da Rede Globo, me diz que ela vê mais pessoas negras no bairro. Mas a pergunta é se essas pessoas moram em Jardim Botânico ou não. Por isso, então, está uma novela. Provavelmente tem algum número de... Mas na novela também tem mais roteiristas, alguns, não todos. Destas 3 novelas, acho que só uma tem roteirista negro, né? Mas tem outros profissionais que estão entrando, mas que eles vão para Jardim Botânico, outro lugar onde está a TV Globo, não quer dizer que eles moram nos bairros nobres. Aqui temos a representação. Pode refletir em certo sentido, mas vocês, uma pergunta, porque eu só li o livro, recebi da Amazon 2 dias antes de viajar para o Brasil, li rapidamente para esta palestra. Então, vocês me podem dizer se estas novelas estão mostrando a mulher negra como se fosse uma mulher branca, de categoria, chique, ou se são empregadas. Não, o interesse é, pelo menos, eu acho a importância de ter um debate em torno a isto, porque, segundo a reportagem, e eu não sei, vocês são os cariocas, vocês podem me dizer se as pessoas estão assistindo estas novelas. Que algumas vai na fé. Mas vai na fé é da Rosane Sparco. Não, a personagem. Mas a autora, ela trabalhou muito tempo no Nós do Morro. Ela foi quem criou o cinema do Nós do Morro. Então, ela tem uma familiaridade com esse universo, uma convivência que permanece. Sim. E eu acho que tem muito público.
Sim. Então, isso é importante para ter debate, né? Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa com o Cosby Show, o Bill Cosby, que logo não foi um cara muito moral, mas ele criou um primeiro programa em que os personagens não eram pessoas da periferia, eram pessoas de classe média, e mostrava que, porque já nos Estados Unidos, depois das cotas, então, houve já várias gerações de classe média, negra, doutores, advogados, etc, 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 né? E então ele reflete isso mas isso criou debate se isso estava justificando que já a ação afirmativa conseguiu mudar tudo ou não. Então, criou debate. O importante disso, eu acho, é o debate em torno o que estão refletindo ou não. Os 39 milhões de brasileiros que saíram da pobreza durante os primeiros 2 governos de Lula realmente constituíram uma nova classe média? Uma pergunta. Sei que houve debate, um debate sociológico e político em relação a isso. Vários estudiosos da formação de classes e da pobreza criticaram o conceito da nova classe média, formulado pelo economista Marcelo Neri, com base em uma compreensão tecnocrática da pobreza e na inabilidade sistêmica de reconhecer a incompletude e a fragilidade do processo da inclusão social, né? Os críticos também apontaram a negligência do papel do capital cultural nessa ideia da classe média, nova classe média, do estilo de vida, da produção simbólica, de distinções sociais nos processos de formação de classes. Dada a sedução do conceito que, de repente, 39 milhões de pessoas entraram numa nova classe média, Dilma e o PT buscaram fortalecer o poder de consumo e a mobilidade social para a criação de uma classe média, dando assim menos atenção, segundo os críticos, dando menos atenção aos compromissos históricos de combate à pobreza e à desigualdade. Quer dizer, o consumo virou um campo de trabalho importante. Mauro Porto caracteriza isso como uma abordagem neoliberal dentro de uma posição progressista. Da mobilidade social que contribuiu para a erosão da conexão do PT com esses grupos, abrindo oportunidades para que outras forças sociais penetrassem na base social do lulismo, especialmente nas grandes áreas metropolitanas. Essa alienação, segundo ele, de alguns setores tradicionalmente leais ao PT, foi agravada pela recessão, evidentemente, que ocorreu durante o primeiro governo de Dilma. A etnografia de 10 anos de Rosana Pinheiro Machado e Lúcia Scalco, que foi publicada no ano 2020, na favela Morro da Cruz, em Porto Alegre, mostra que a chamada nova classe média, essa que saiu da pobreza, passou a apoiar um candidato de extrema-direita em uma cidade que antes era vista como um modelo da política de esquerda. Elas também mostram que a inclusão por meio do consumo, promovido pelo lulismo, resultou em uma desmobilização gradual da base popular do PT. Elas, né? Esse é o argumento. A ascensão da extrema-direita resultou em uma polarização, não apenas no Brasil. Sabemos que todo mundo está polarizado, mas em muitos outros países. No Ocidente, e considerando que os países latino-americanos são parte do Ocidente, não, nós não somos asiáticos, sim somos em parte africanos ou afrodescendentes, mas formamos
parte do universo de debate, de ideias, etc., do Ocidente, né? Nesse sentido, com as desigualdades e o colonialismo que vem com tudo isso, né? Bom, no Ocidente, e considerando os países latino-americanos como parte do Ocidente, os vencedores das últimas eleições tiveram uma margem de 1 ou 2%. Chile, Colômbia, Brasil, né? Lula venceu por 1,8%. Não menciono o caso dos Estados Unidos, porque não se trata de um sistema democrático de eleição, né? Que é uma coisa é totalmente desequilibrado a eleição do presidente, né? E que tem um monte de manobras como gerrymandering, que é o desenho dos distritos onde as pessoas podem votar. É curioso que historicamente os Estados Unidos se inventou como o país mais democrático do mundo e espalhou a ideia para que todo mundo quisesse ser como os Estados Unidos. Mas quando você olha como acontece o poder aí, só para dar uma ideia, gerrymandering é desenho dos distritos dos eleitores. Então, digamos que você está em Georgia, onde tem muito afrodescendente. Alguns republicanos conseguem ganhar a eleição na legislatura. O que fazem? Redesenham o distrito e dividem a população negra para enfraquecer o voto e ganha o branco de direita. Então, essa é uma manobra legal, legítima nos Estados Unidos, que é um exemplo de uma falta de democracia, né? Como a eleição do presidente, que não é popular, é por um colégio de eleitores que é o que o Trump tentou de mudar com uma bancada falsa de eleitores falsos, né? Que era o que ele tentou de fazer para reverter a vitória do Biden. Mas, em todo caso, o Brasil está dividido. Podemos dizer que Bolsonaro não está no poder, mas isso não quer dizer que os bolsonaristas sumiram, né? Agora, essa polarização, e aqui vem uma das minhas ideias em relação à democracia, essa polarização impede o que a teoria democrática propõe, seja na versão liberal de Rawls ou de Charles Taylor. Charles Taylor é bem interessante, porque para ele, um povo deve ser constituído de tal forma que seus membros efetivamente ouçam uns aos outros, pelo menos cheguem perto o suficiente dessa condição para evitar possíveis desafios à sua legitimidade democrática por parte de subgrupos. Então, a ideia era dessa democracia, e poderíamos botar até Habermas dentro desse idealismo, não, do debate, que, através dessa diferença, possa haver debate em que uns ouçam os outros. Mas eu mesmo que tento ser aberto, com dificuldade, posso me sentar com um fascista e dialogar sem começar a xingar e brigar com a outra pessoa, né? A polarização, estamos nessa situação muito difícil, né? Que se perderam essas possibilidades, não sei se houve alguma vez realmente essa possibilidade de ter esse tipo de diálogo, né? Que para os teóricos liberais da democracia deve existir para poder formar uma sorte de identidade nacional, né? Mas para a democracia radical, identidade nacional não existe. O que existe é conflito de muitos interesses, né? Mas mesmo assim, na democracia radical se pensava que essa multiplicação de antagonismo, por exemplo, que é um antagonismo,
todo mundo diz, vivemos numa sociedade de igualdade de oportunidades. E então a pessoa preta pode dizer, não é assim, porque os afrodescendentes não estão na igualdade de oportunidade. Mas logo pode sair uma pessoa gay, negra e dizer, o que você está apoiando aí não é exatamente a minha condição, porque eu tenho outra questão. E logo pode sair uma mulher e dizer, eu tenho menos possibilidade que um homem negro, gay, ou sei lá. Então, o que se dá na democracia radical do Laclau e Mouffe é uma multiplicação de antagonismos, que para eles democracia é ir pluralizando isso para botar em debate a situação da diversidade das pessoas. Mas eles também teorizam, mas nunca resolvem, a questão logo, a articulação dos antagonismos, que deveria haver uma possibilidade de vincular gay com afrodescendente, com religioso, com as distintas formações de identidade, né, e de interesse. Mas o que estamos vendo agora é que sim, temos isso, mas em dois blocos enormes, um de direita e outro não exatamente de esquerda, mas de uma pluralidade de outras identidades e de situações socioeconômicas. E nesse momento, algumas teorias da democracia ou as articulações das quais falam Laclau e Mouffe, que para eles, essas articulações, eles são pós-gramscianos. Eles estavam pensando que é a hegemonia? A hegemonia é quando você consegue articular uma maioria de antagonismos. E então se consegue hegemonia. Então, se a democracia seria essa articulação para chegar a essa hegemonia, estamos num momento em que não existe hegemonia. Existem dois blocos, estamos polarizados. E então, algumas pessoas até estão dizendo, quem me disse ontem, ou anteontem, num debate... Foi Faustino. Foi Faustino. Democracia falhou. Então, tem que ter em conta esse ponto também, que possivelmente temos uma época histórica que nasce no iluminismo, direitos dos homens, dos humanos, porque os direitos dos homens eram direitos dos homens brancos, europeus, né? Mas que chega até agora. E agora essa questão dos direitos está falhando, né? Então, claro, não tenho a resposta para isso, porque empiricamente vai se saber no futuro se democracia baseada em direitos, se tudo isso pode dar certo ou não. Mas até agora se vivia com a expectativa que ia crescendo o número de pessoas com direitos, né? Mas nesse momento achamos que certas classes não estão abertas a que todo mundo tenha direito, né? Mas também tem articulações aí. Vamos ver. O que parece ser quase impossível hoje em dia é a tarefa difícil e nunca concluída de que uma sociedade defina sua identidade coletiva. O ser brasileiro, né? Para Laclau e Mouffe, a democracia radical é caracterizada precisamente pela multiplicação de antagonismos, mas também pela articulação desses antagonismos a fim de alcançar a hegemonia ou, em termos liberais, a legitimidade para governar. O que vemos agora são articulações de antagonismos de esquerda e de direita, com dois grandes blocos que têm cada vez mais dificuldade para negociar, né? Para vários comentaristas em diversas partes do mundo, a democracia falhou
o que deveria ser uma disputa entre diferentes antagonismos chegou a um impasse. E nesse impasse entram as forças autoritárias. Um dos problemas, me disse ontem uma gestora social, para essa gestora social, é a ideia mesma da disputa que não que já não deve ser. No Brasil, na América Latina, é a palavra que mais se ouve. Tem que disputar, né? Então, eu disse, quando você entra com essa ideia, você já entra que ela estava falando dessa possibilidade que agora ela está no governo, na secretaria de cultura e fomento. Então, o interessante para ela é que possa haver um diálogo em que evangélicos de direita possam dialogar com outros, coisas que podem ser rejeitadas como gay ou trans, né? Mas que, se você entra aí como disputa, já entra com uma mentalidade errada para esse relacionamento. Mas eu sempre, na América Latina, no Brasil, nos países latino-americanos, tem que disputar, né? Então, que era a ideia, digamos, mais Laclau Move dos conflitos, na agência de redes para a juventude, nas periferias. E aí o interessante é que eu mesmo, porque era parte da minha, eu tenho um capítulo de um livro sobre agência, e o interessante é que eu vi que tinha jovens de 15, 16 anos, alguns evangélicos, outros gay, etc., trabalhando em projetos, né? E que digamos que a prática da agência não era questão de disputa de interesses, era como na comunidade onde vivem podem fazer alguma coisa para melhorar essa comunidade. E aí isso envolve a todos, né? Eles usam ainda a ideia de território Exatamente. como definidor de uma confluência de interesses comuns. Isso já foi estabelecido por Faustini quando ele é secretário da Cultura em Nova Iguaçu, né? Que a ideia era que ele criou a Escola Livre de Cinema aí. E o que é que faziam os jovens? A primeira coisa que faziam era ir por todo o bairro, conhecendo a pessoa da padaria, os bombeiros, igrejas, todo mundo, porque tinha que para se eles iam criar uma nova linguagem audiovisual, não era copiar Hollywood, televisão brasileira, era como que essas realidades do bairro, do território, poderiam informar as narrativas que eles iam criar, né? Então, isso também é um ponto importante, um fundamento da agência, né? E então, quando você pensa nisso, você está pensando menos em disputar e que precisa o bairro, né? Etc, etc. Por isso que essa moça que eu disse da agência falou do racismo infraestrutural, que precisa esse bairro, precisa que o governo chegue aí e reformem esse espaço vazio entre trem e plataforma e trem, né? Bom, voltando a isto, o que eu vejo, e vocês saberão melhor do que eu, é que, diante dessa polarização, Lula teve que fazer um pacto com partidos de centro-direita, como MDB, PSD, União Brasil, concedendo alguns ministérios e negociar até mesmo com integrantes de partidos que eram da base do Bolsonaro, como o PL, e hoje se colocam como independentes, como republicanos e PP, né? Portanto, Lula ainda não tem uma base de apoio sólida no Congresso para garantir a aprovação de matérias do seu interesse, até porque siglas de centro-esquerda são minoria no parlamento. Essa é uma
frase que eu trouxe de uma cientista política Schreiber deste ano, né? Uma vez que, acho que é de fevereiro ou março, o artigo. Esse é um dos grandes desafios para lograr a redistribuição. Não, se não se pode legislar, eu sei que é um presidente muito hábil, né? Mas também tem um Congresso que não necessariamente vai apoiar, tem que negociar muitas coisas. Mas também a questão é que tem uma quinta coluna dentro do governo, como também a Dilma teve o Temer, né? Então, é uma situação frágil, não uma situação em que a esquerda está governando, né, com força. O Bolsonaro perdeu na última eleição, mas isso não quer dizer que o bolsonarismo sumiu. Mesmo sem ele, pode haver essa articulação entre os grupos que se opõem à justiça social para pessoas racializadas e para aqueles que não assumem identidades sexuais ou de gênero normativas, né? Da mesma maneira que a democracia radical prega a imbricação de reconhecimento e redistribuição, a direita também consiste em uma articulação de reconhecimento, né, e redistribuição. A direita também de identidade ressentidas e de distribuição. As igrejas neopentecostais, os militares, em especial, especialmente de baixa patente, grande parte do judiciário, as polícias militares e civis, a bancada da bala, as milícias, os neoliberais, o agronegócio, os grileiros, os madeireiros, os mineradores. Tem uma série de pessoas que estão articuladas, né? E grande parte da mídia também. O Bolsonaro não criou o bolsonarismo, né? É como se essas forças precisavam de alguém que chegasse a poder facilitar a articulação, né? O Bolsonaro não criou o bolsonarismo. Esses impulsos já existiam. Todos os cientistas políticos, esses impulsos estavam aí. Como argumenta também Luiz Eduardo Soares em Dentro da Noite Feroz, o fascismo no Brasil, né? Livro de 2020. O racismo estrutural, apesar dos argumentos de Muniz Sodré, na minha opinião, explica em parte a refratariedade do sistema judiciário, juntamente com o sistema de defesa e de polícia, a serem reformados com a chamada democratização após da ditadura. Os protestos de junho de 2013, como muitos argumentaram, é o início, em nossa época, dessa articulação na direita, de que falaram Laclau e Mouffe, articulação. Eu estava aqui nesse momento, e eu lembro que tinha um monte de grupos que achavam que era o surgimento da multidão, né, do Negre, e que isso já não tinha a ver com partido, eram todos os interesses, como uma utopia do multidão. A realidade foi outra. E, nesse momento, a direita aproveita, né, o que vamos ver. E não só isso, como observa Bernardo Gutierrez, um jornalista e pesquisador de cultura e política no Brasil, um setor da juventude neoliberal com excelentes habilidades da mídia social fez campanha midiática pelo impeachment da Dilma e logo foram a base midiática do bolsonarismo. E eles comentam 2013 e o que vem depois. Em referência ao documentário Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre, não sei se vocês assistiram esse documentário, Gutierrez diz: esse bando de publicitários mauricinhos e estudantes neoliberais explica como eles roubaram os slogans indignados da esquerda a partir do final de 2014.
começaram usando o ritual esquerdista da panelação, que dirigiam contra Dilma Rousseff. Continuaram com grande parte do repertório de protestos. Em 2015, lançaram uma marcha entre São Paulo e Brasília, 1.000 quilômetros, um ritual fundamental, e acamparam em frente ao próprio Congresso em Brasília, cantaram, dançaram e pediram o impeachment da Dilma Rousseff com megafones e campanhas online. Nós somos a resistência, disse um dos ocupas, Mauricinhos, no meio do acampamento. O entusiasmo da revolta havia mudado de lado, né? Então, vamos ver um pedacinho. Se vocês não assistiram Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre, vale a pena ver tudo, mas você vai ver pessoas criaram um documentário, são os que estão falando aí. Em todo caso, o interessante é que neste segmento eles explicam como aproveitaram a esquerda contra a esquerda, né? Então, Gutierrez também diz algo importante que eu acho aqui, que a direita não emana apenas ódio, né? Também exala alegria, entusiasmo, ilusão e esperança. Que nas teorias, por exemplo, lembram dos movimentos indignados 2011, Occupy, a Primavera Árabe, o 15M na Espanha, que era, nesse momento, o Negri estava feliz porque era uma multidão, né? Mas também não deu em nenhum desses lugares. Mas o interessante é que tudo isso parecia confirmar uma teoria, essa teoria de esquerda, tipo autonomista de Negri, né? E que a ideia é que é só na esquerda que tem uma política de alegria, né? Os outros só têm ódio. Mas o Bernardo, que foi pesquisando esses movimentos, diz, não, a direita também exala alegria, entusiasmo, ilusão e esperança. Então, sim, vamos ver um pedacinho. Bernardo Gutierrez. Ele mora em Paraty agora. Ele era parte dessa turma que nasceu na Espanha, fugiu na Espanha no ano 2000, de efervescência que se interpretou como multidão. Efervescência de hackers, ativistas, artistas, migrantes, etc., no Brasil, esquerda, e que, nesse sistema, rompeu com o Partido Socialista. E logo virou, depois do 15M, Podemos. Mas logo Podemos ficou como partido, entrou no jogo partidário e já não foi esse tipo de multidão, né? Essa multidão definitivamente no ano 2011 e logo maio de 2015 na Espanha era totalmente de alegria. Mas eles vinham as pessoas de direita só com ódio, mas não, como eles não militavam nesses movimentos de direita, não viram que aí também tinha entusiasmo, esperança, etc. Mas esse vídeo que vou reproduzir se chama O Mito Chegou. Tem que ver o vídeo inteiro. O Mito Chegou. Tem dois nomes. O Gigante Acordou. E o interessante é que tem uma música bem para dançar e tudo isso, né? O mito chegou e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, oh, oh, e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou.
não sabem. O povo já cansou de mentiras, tantas falácias e hipocrisia. Nos tempos de hoje claramente posso ver quem defende o Brasil acima de seu interesse. Uma nova onda tomou conta do Brasil, de forma espontânea como jamais se viu. A honestidade chegando, voltando à cena. Por isso Bolsonaro é clamado onde chega. TV, rádio, revista, jornal, artistas, atores da Globo passam mal. Mamaram na teta do governo marginal. Boquinha vai secar, tá ligado, passam mal. Quero pro meu país, representa um futuro mais feliz. Ir à escola porque quero aprender ciência, matemática, física, português. Não tenho idade pra isso. Oh, que nojento, nascer menino. Vou me tornar um homem, Deus quis assim. Não me incomode, obrigado meus pais pela orientação. Bolsonaro na cabeça e no coração. Todo brasileiros que a minha voz escuta. Pátria, sou teu filho, não vou fugir a lutar. Chegou e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, oh, oh, e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, oh, oh, ele sempre teve a razão. O mito chegou, o cara mais honesto no meio de toda essa podridão. O mito chegou, Deus te deu a missão de governar a maior nação. O mito chegou. Então, mas você pode ver que na festa, na dança, rejeitam ideologias de gênero, nasci homem, etc, etc, né? Então, misturam tudo isso. Mas é interessante, porque supostamente esse gigante que nos filmes de Hollywood os japoneses é um monstro. Aqui, supostamente, um monstro do bem, um gigante do bem. É como o fênix que vai renascer, né? Mas é interessante, porque sim, tem que passar. É como, lembra, a narrativa mais antiga é a narrativa do herói, do Homero, verdade? Que tem que ir para um submundo e renascer. Bom, agora, como se vê no clipe O Mito Chegou, que é um reggaeton, do cantor migrante. Na verdade, quem criou isso foi um migrante venezuelano, El Veneco, né? Veio para cá fazer isso? Não, ele chegou 23 anos atrás, quando chegou Chávez para a Venezuela, ele migrou para cá. Você entra no YouTube e diz 2026. Porque já, sim, para eles já começou a campanha. Agora, depois de desabafar contra a esquerda, caracterizada como o sistema, ecoando a própria crítica da esquerda ao governo de Dilma durante os protestos de 2013, os vídeos de Bolsonaro podem entoar o lema dos fascistas integralistas em um espírito de alegria, como em nossa luta é contra o sistema, que é este aqui. E então, eu só tenho aí o lema, o slogan integralista, que é parte do bolsonarismo. Vocês têm que ver tudo, porque primeiro é totalmente contra o sistema, corrupção, etc. E logo tem toda a alegria, etc. E termina o vídeo com Deus, pátria, família, liberdade. Mas é o que dizem em todos os países onde a direita está disputando o poder, que os outros são o sistema. Mas por isso que esses rapazes mauricinhos que fizeram aquele vídeo, não vai ter golpe, eles vamos aproveitar o discurso da esquerda mesma contra contra Dilma. Esses videoclipes me levam para o último ponto que eu quero mencionar, a relação entre as redes sociais e o voto jovem. Segundo as pesquisas que eu consegui consultar, o voto jovem entre 16 e 24 anos de idade foi mais ou menos dividido 50%, 50%. Eu pesquisei um monte de pesquisas para ver qual era esse voto.
entre Lula e Bolsonaro, né? Foi dividido. Que é interessante, né? Porque no passado a gente pensava que as pessoas mais jovens, quando ainda tem essa questão da acreditar na justiça, né? Por isso que nos Estados Unidos estão proibindo essa nos livros escolares falar dessa injustiça, porque o jovem que tem 10 anos, que ruim que tem racismo. Então, a direita não quer que o jovem reacione dessa maneira, né? Então, estão tirando isso dos livros escolares. Em todo caso, o voto é quase 50-50, 50,9 versus 49,1, né? Um dado importante é que os jovens não assistem. Eu consultei duas pesquisas, uma mundial, de Reuters, que tinha a ver exatamente com onde pegam a informação os jovens, né? Onde que não leem jornais, não assistem noticiários na TV, né? Não nem assistem no YouTube, etc. Então, de onde vem a informação para agir na sociedade? Que é uma pergunta. E a outra pesquisa é brasileira, né? Dos hábitos dos jovens nas redes. Então, um dado importante é que não assistem a noticiários nem leem jornais. E, em geral, a queda do interesse no jornalismo em todos os brasileiros foi de 57% entre 2015 e 2022. Bom, os jovens, aqui estão os dados da pesquisa. Os jovens menores de 24 anos conseguem a informação nas redes sociais e nem Facebook, né? Sobretudo em Instagram e TikTok. E tem influenciadores tanto de direita quanto de esquerda, né? A ideia é que na democracia deve haver debate entre os que pensam diferente é negado pelas bolhas que se estabelecem nas redes devido à algoritmização, né? Eu vou citar uma parte de um pesquisador, Bruno Vieira, autor do livro Ativismo Juvenil e Políticas Públicas. E ele diz: trata-se dos códigos por trás das principais plataformas de mídias sociais que determinam o que cada pessoa consome e recebe a partir de critérios que vão da localização ao engajamento com o conteúdo apresentado. Os algoritmos tendenciam a percepção que cada um tem do mundo e a capacidade de enxergar as coisas, e eles acabam influenciando até mais do que outros fatores. Cada pessoa vive em uma certa bolha, né? Então, isso para o futuro da democracia é importante, porque o futuro da democracia são as pessoas que são crianças agora e adolescentes e que têm hábitos distintos de conseguir informação e debater, né, essa informação. Essa perspectiva é reforçada pela pesquisa, que acho que no Brasil as gerações mais novas acreditam que os jornalistas devem expressar suas opiniões mais do que relatar notícias. Isso parece incrível, né? E nos Estados Unidos já não existe notícia. Só tem, entre aspas, jornalistas que sentam e ou falam mal do Trump ou falam mal de Biden. Já ninguém faz notícia, é opinião. Mas olha o Brasil em comparação com o resto do mundo. Este slide tem a ver com a proporção de pessoas que acham que os jornalistas devem se limitar a relatar as notícias nas mídias sociais e devem expressar as suas opiniões. Olha o Brasil. O maior número contra as pessoas que acham que devem se limitar a relatar notícias.
né? Então, eu acho que se estamos pensando, voltando à teoria da democracia, tem que mudar a ideia de que é democracia, porque se você está pensando nesse debate que tem que haver entre pessoas, e se a mídia social está criando bolhas e o jornalismo mesmo está entrando na opinião, você já não tem uma esfera onde pode ter esse tipo de debate, né? Que acho bom. Essas considerações finais podem levar a uma visão pessimista da relação entre democracia e diversidade na era das redes sociais. Isso certamente desmente a ideia de Charles Taylor da democracia como um debate entre diversas perspectivas. Entretanto, as novas gerações poderiam, pensando otimistamente, poderiam inovar novas formas de participação democrática por meio das novas tecnologias, embora não haja garantias em um mundo digital quase que exclusivamente vinculado ao capitalismo. As grandes redes, as plataformas, são totalmente parte do capitalismo. Que interessante, os estudos que eu vi dizem que quanto mais briga se produz nas redes, quantos mais cliques, olhos tem, né? E então isso reproduz mais bolha e mais também ódio, né? Porque quando você vê aquelas reportagens de opinião, que eu também vejo, porque tem uma questão afetiva. Eu sinto certo prazer quando dizem, sim, processaram o Trump e agora tem que pagar 5 milhões de dólares a essa mulher que ele violou. Eu sinto um grande prazer. Então, isso é uma expressão de como esse jornalismo de opinião está querendo que eu volte a ver esse tipo de jornalismo, porque tem o tipo de reação afetiva que não tem o jornalismo ideal, que nunca foi o objetivo, mas o ideal do jornalismo e que poderia dar as notícias de uma maneira objetiva. Já todo mundo mas nunca tem dois lados, sempre um lado é mais forte do que o outro. Mas todo mundo desconstruiu o jornalismo, mas não chegou outra coisa para substituir essa possibilidade democrática da informação. Em certo momento, houve a ideia, nos anos 90, que a internet ia democratizar tudo e acabamos com a mídia social. E quem foi quem apresentou ontem o DeSantis, que é pior que o Trump, esse governador da Florida? Foi o Elon Musk, em Twitter. Ele foi que apresentou ele. E ele é muito mais perigoso que o Trump, porque não é um palhaço. É um direitista teórico. Então, mas, sei lá, eu vi já experiências em que jovens inovaram para criar alternativas, mas não dentro do capitalismo. Por isso que estou falando desse vínculo. Eu tenho um capítulo do livro sobre mídia lá, Prado, em Madrid, que criou plataformas para a votação semelhantes à questão do orçamento, como se chama? Participativo. Só que era numa plataforma de internet, com aplicativo no telefone, tudo isso, que as pessoas podiam apresentar para acho que eram 90 milhões de euros da prefeitura, e esses jovens criaram uma plataforma
em que as pessoas podiam apresentar projetos, digamos, precisamos de um parque aqui, reformar uma escola lá, ter um centro cultural neste bairro. E logo houve debate e também avaliações de projetos se se tratava de uma construção de um prédio para uma nova escola. Entravam os engenheiros, os arquitetos, todo mundo botava essa informação, se digeria de maneira que ninguém vai ler 10 ou 20 páginas de informação, tinha que ser destilado para as pessoas poderem compreender isso e logo votar em quais projetos se iam realizar na cidade. Então, quando estou falando de que existe uma possibilidade, mas essa possibilidade existiu porque o governo estava nas mãos de uma parceria de Podemos, estava nas mãos de parceria de Podemos e com uma candidata que era antes do socialismo, que entrou numa aliança, né? E logo eles pudessem, no mídia lá, puderam fazer essa plataforma para a prefeitura e também fizeram a mesma coisa em Barcelona, com outra prefeita, também progressista, né? Essa relação. Mas ali, interessantemente, eles não estavam dizendo isto é uma questão de esquerda. Quem precisa no bairro um parque, uma escola, iluminação, porque para evitar o crime, todo esse tipo de coisa, né? Então se podia decidir aí. Então poderia existir possibilidades através das tecnologias. Então não é totalmente pessimista, mas o problema é que quando está vinculado com o capitalismo, precisa que as pessoas entrem em massa com os olhos e clicando, etc. E aí o ódio e a raiva, né? O prazer contra o outro é que produz esse fenômeno. Agora, por outro lado, esse mesmo Bruno Vieira, que fez a pesquisa Ativismo Juvenil e Políticas Públicas, destaca que as redes também facilitam a articulação e organização da juventude. Ele atribui o boom de adolescentes, tirando o título de eleitor, principalmente ao papel dos influenciadores digitais e artistas. Segundo o TSE, durante o tuitaço realizado em março para conscientizar a juventude sobre a importância de tirar o título, foram publicados cerca de 6,8 mil tweets com o tema que chegaram às telas de mais de 80 milhões de pessoas, né? Entre os influenciadores digitais, a socióloga Sabrina Fernandes, do canal Tese 11, defende o papel das redes sociais para a descoberta de novos interlocutores que talvez não estejam no dia a dia dos jovens, como na escola, em casa ou na mídia tradicional. Cito dela, as redes sociais também possibilitam que o jovem seja bem próximo da pessoa que está discutindo política, a ponto de poder fazer perguntas, de poder, inclusive, retrucar, entrar num debate. Existe a possibilidade de criar uma comunidade de debate político por meio das redes, explica Sabrina Fernandes, cujos perfis no YouTube, Instagram e Twitter somam mais quase 780 mil seguidores dela, né? Eu pergunto a vocês, será que essa possibilidade se realize, que as redes sociais sejam uma esfera desta possibilidade democratizadora? Nas mãos, ou melhor, nos dedos dos jovens, se decidirá o futuro da democracia. Muito obrigado.